mais sobre desenvolvimento mobile, ou seja, para telefones, né? Que é um dos focos do nosso curso. Ele passa por várias frentes, mas esse seria um dos nossos focos. Então, a introdução ao mundo do desenvolvimento mobile. Quais são os tipos de dispositivos que nós podemos trabalhar? Os telefones, né, tablets, etc. Então, nos telefones nós temos a família da Apple. Como esse slide ele é mais velho, nós temos aqui até só a família 5.5, que seria então acho que o 5S, né? Seria o 5 pela metade. Estão vendo a tela normal, né? Aqui nós temos as resoluções das telas. Isso para a gente sempre vai ser bastante importante. Para desenvolver, nós precisamos conhecer as resoluções, já que nós sempre vamos desenvolver aplicativos e páginas responsivos. Isso quer dizer que eles vão se adaptar a qualquer tamanho de tela. O Guilherme teve que sair, deixa eu só responder para ele. Então nós vamos tentar sempre essas resoluções de telas que elas são bem importantes. Nós temos aqui também alguns features do iPhone, né? Que nós temos a questão do GPS, Bluetooth, câmera, etc. E movimento, acelerômetro, movimento são bem importantes também para a gente desenvolver alguns aplicativos. Hoje em dia o acelerômetro perdeu um pouco o foco. O acelerômetro, para quem não sabe, é aquela feature que permite que você mova o celular e o aplicativo acompanhe esse movimento. Isso serve, por exemplo, para acender a lanterna nos telefones Android. Não sei de qual marca, você sabe qual marca que é que chacoalha o telefone e acende a tela? Motorola? Ah, beleza. Então, acho que também deve ter outras marcas que tem também, algumas coisas parecidas, etc. Mas um ponto bastante importante é que o iPhone, ele sempre vai ter algumas particularidades na hora do desenvolvimento. Na plataforma que a gente vai ver hoje, que é o Xamarin, ela facilita isso, porque ela vai deixar tudo mais universal. A gente vai conseguir trabalhar com uma linguagem para todas as plataformas. Nós temos o Android. Então, aqui nós temos o sistema operacional da Apple, né, que ele é análogo ao macOS, que seria para desktop. E aqui nós temos o Android, que é análogo ao Linux para desktop. Diferente do desktop, onde o Linux é o sistema mais incomum, aqui o Android ele é o mais comum, né? Ele é o mais intuitivo. Não sei se ele é o mais intuitivo, para mim o iOS é mais intuitivo, mas ele é o de maior abrangência, né? Ele atende a maior parte dos smartphones, a maior parte das resoluções também. Então aqui a gente tem diversos modelos de diversos fabricantes, diversas resoluções. Sempre que a gente for trabalhar com Android, tudo vai ficar um pouco mais complicado no sentido de adaptação. Nós vamos ter muitos telefones, muitas diferenças. Isso vai complicar bastante na hora da gente desenvolver. Porém, existem muitas ferramentas que desenvolvem para Android, muitos emuladores também, isso facilita bastante. A gente tem vários tamanhos de tela. Resolução nem sempre está aliada a tamanhos de tela. A gente pode ter resoluções baixas em telas maiores e grandes resoluções em telas menores, que vão implicar uma qualidade de tela muito grande, uma qualidade de vídeo muito grande também. E depois nós temos as features comuns já, GPS, Bluetooth, câmera, acelerômetro, que a gente também encontra no iPhone. Depois nós temos o Windows Phone. Esse por muito tempo foi meu preferido. Nem existe mais aqui no Brasil. Eu fiz um treinamento desenvolvido pela Nokia, então eu fui por um tempo desenvolvedor oficial do Windows Phone para a Nokia. Isso durou muito pouco tempo, porque o Windows Phone praticamente saiu do país, mas era meu preferido. Olha como ele era bonitinho, a tela dele é bonita, o telefone da Nokia é bonito também. Eu adorava o Windows Phone, mas durou muito pouco, praticamente não, acho que saiu do mercado, ninguém mais tem o Windows Phone praticamente, né? Eu não conheço ninguém que tem Windows Phone. Vocês conhecem alguém que tem Windows Phone ainda? Não, acho que o WhatsApp nem roda mais no Windows Phone. Não, quando eu tinha, já estava parando de rodar já. Quando eu tinha, já tinha bastante ferramenta que estava saindo, parando de funcionar para o Windows Phone. Mas o desenvolvimento do Windows Phone era bastante simples, porque o Windows Phone é Microsoft, né? E o C Sharp, o Visual Studio também é Microsoft. Então, era bem facilitado desenvolver para o Windows Phone, né? E eu fiz um treinamento com o... Era embargado, não, o nome era... Embaixador Windows Phone. O professor, ele era... Não tem. A Nokia descontinuou no Brasil. Eu acho que, na verdade, não tem, mas nem sei se no resto do mundo descontinuou. A Nokia voltou para cá com o Android. Tem um lançamento da Nokia novo aí, que é Android.
mas já parece que já não está se encaixando no mercado. Parece que ele custa 2.000 e equivale a um Xiaomi de 1.000. Então, E era como o celular da Nokia. esse Windows Phone é incrível, é disso que eu estou falando, né? Desenvolver aplicações para ele era bem fácil também. Porém, a loja para a gente que era desenvolvedor credenciado era um pouco mais simples. Mas se você não fosse, ficava bem difícil, mas também não era muito difícil ser credenciado, não. Toda cidade, toda região, a gente tinha um embaixador, como era aqui. Casou do embaixador ser meu professor também, e a gente conseguiu desenvolver um treinamento legal. Nós podemos encontrar resoluções bem baixas aqui, né? Nessa época, a gente tinha até 1280, então tinha até o HD, que é 720 por 1280. Se vocês verem, no Android a gente tinha resoluções mais baixas ainda, e no iPhone nós já tínhamos o Full HD no 6. Então aqui ele fala, ó, ele cita aqui 6, 6 mais, 6 e 6 Plus, nós já tínhamos já o Full HD. Então a gente tinha uma resolução de tela muito boa, né? A Apple é conhecida por ter uma resolução de tela ótima. Mas pera aí que a tela da Apple é da Samsung. Quem fabricou foi a Samsung. Não tenho a menor ideia, Carlos. Quem é que desenvolve? Todas as telas de iPhone, tanto de iPhone, do Mac, de tudo é a Samsung. Não sei. Então eu acho... Não vou fazer esse comentário, não. Não vou fazer esse comentário, não. Mas eu acho, então, que a Samsung está sendo roubada lá, porque o pessoal está desenvolvendo as coisas boas para a Apple, esquecendo da Samsung. É que, na verdade, se você for parar para olhar, a Samsung tem mais tecnologia, porque o iPhone veio 60 Hz, a Samsung já lançou 144 nos aparelhos dela e 8K. Então, compensa para a Samsung. Dá um dinheiro danado. Eu percebi que eu tô falando cara viciado em smartphone. Cara, você tem qual telefone? Eu tenho um Redmi Note 8. Tem Xiaomi. Então, por que você não tem Samsung? Por que você não tem Samsung? Você tem um Xiaomi? Não compensa comprar os de entrada da Samsung. Não compensa. A verdade é que não compensa comprar nenhum Android, né? Realmente, é que na verdade são propostas diferentes. Para quem usa para trabalho de rede social, iPhone dá um pau no Android. Agora, pro dia a dia, eu acho o Android mais... O principal fator, eu também acho que o Android é mais versátil e também eu acho que é uma escolha mais racional. Eu acho que o certo realmente é escolher pelo Android. Quem escolhe pelo iPhone realmente está escolhendo emocionalmente e eu trabalho para me permitir essa escolha emocional. Meu objetivo é viver com todo o ecossistema da Apple, então MacBook, iMac, Apple Watch, iPhone, iPod, iPad, tudo, porque eu acho legal, acho intuitivo, gosto bastante da ideia também, e principalmente porque ele é muito durável, né? Você pode ter um iPhone 6 que funciona até hoje, e ele é muito antigo, né? O SE1 funciona até hoje. O SE1 funciona até hoje. Mas eu acho que o Android é uma escolha mais consciente mesmo. Eu acho que o Android é uma escolha bem melhor. O principal fator que muda para as redes sociais é que o Instagram ele roda em primeiro plano no iOS, enquanto no Android ele roda em segundo plano. Então você tem um desempenho baixo no Instagram. Se o senhor for parar para pensar, o Instagram para Android é para vários celulares. O que vai para a Apple Store é só para o celular da Apple, entendeu? Então, isso. A gente vai falar disso, assim que a gente avançar o slide, a gente vai falar disso do iPhone, mas voltando aqui para o slide, uma coisa que a gente pode comentar já, é que o desenvolvimento para iOS, uma particularidade dele é que você desenvolve para aquele sistema e para aquele hardware, né? O iPhone, os sistemas da Apple funcionam muito bem, então você tem, por exemplo, uns MacBooks dual-core, i3, que rodam muito bem até hoje, porque o sistema é desenvolvido para aquele hardware especificamente. Enquanto no Android e no Windows a gente tem a dificuldade de ter um sistema funcionando em 50 mil dispositivos diferentes, de marcas diferentes, com componentes diferentes, hardware totalmente diferente. Então, isso vai dificultar bastante o nosso desenvolvimento também. Então, imagina fazer uma ferramenta que trabalha com acelerômetro, por exemplo, assim como aquela que acende a lanterna lá da Motorola, para 50 marcas diferentes. Você pode ter modelos de acelerômetros diferentes, com calibragens diferentes, calibração diferente, então isso vai dificultar bastante. É por isso que o Google faz o sistema, daí lança no Pixel, que é o celular do Google. Isso, o Pixel. E depois manda para as empresas, as empresas sabem isso. O que quiser. É o Android mais otimizado, né? É o Android mais otimizado. Faz a MIUI, daí a Samsung faz a Samsung UI deles lá, e vai indo. Exatamente. Bom, continuando aqui, nós temos o último, que é o Firefox OS,
que praticamente não é mais existente, né? A gente nem se lembra dele. Nunca trabalhou com altas resoluções, a gente tinha uma resolução muito baixa aqui. Tamanhos de tela, às vezes, grande. Então, imagina um telefone de 4.7 polegadas, porém com uma resolução de 480 por 800. É uma resolução muito baixa, nós tínhamos uma qualidade de tela bem baixa. E aplicações também bem pouco visuais, por esse motivo. Além de que, com certeza, esses features aqui também eram mal calibrados, porque a gente tinha um sistema muito novo ainda. O iOS é um dos sistemas de smartphone mais antigos, então ele tem uma calibração mais apurada em alguns quesitos, porque existe há muito tempo, né? O Android, por estar na maior parte dos dispositivos, também tem uma calibração bem apurada em quase todas as suas features, porque tem muita gente trabalhando com o Android. Enquanto o que aconteceu com o Windows Phone e com o Firefox é que, quando você tem pouco teste e pouco tempo de mercado, fica difícil de desenvolver coisas bem trabalhadas. Então, a gente não vai desenvolver para o Firefox porque não é objetivo, nem para o Windows Phone também, que também não é objetivo. Mas a gente poderia, caso tivesse uma forma de criar esses aplicativos e postar. Os Media Players, então a gente tem o iPod, né? Então, o iPod, na verdade, ele não foi descontinuado ainda, mas aqui no Brasil ele praticamente não é vendido, já que a gente tem o iPhone fazendo as mesmas funções, né? Mas ele ainda não foi descontinuado. A gente também pode desenvolver aplicativos para ele, mas não é um objetivo nosso. Nós temos os tablets, que só vão trabalhar numa resolução diferente. Então, você tem, por exemplo, a resolução de 2048 por 1536, que é uma resolução muito grande, para uma tela muito grande, às vezes uma tela de 10 polegadas. Isso vai contar bastante quando a gente for desenvolver alguns aplicativos mais visuais, que vão trabalhar bastante com toque na tela e etc. Então, os tablets eles são pontos determinantes na hora da gente desenvolver. Lá no nosso framework Xamarin, que é utilizando o Visual Studio, a gente consegue referenciar qual tela a gente vai trabalhar. Então, nós vamos demonstrar que a gente vai trabalhar, por exemplo, para um tablet de 10 polegadas com tal resolução, ou então para um telefone de 4 polegadas com tal resolução. E o software tem que ser responsivo, tem que se adaptar a qualquer uma dessas telas. Os tablets da Android, né, eles têm resoluções menores, mas tamanho de telas bem maiores. A gente tem, acho que tem tablet até maior que 12 polegadas hoje em dia. Não sei se vocês conhecem, mas deve ter alguns tablets maiores. Nos casos dos tablets, a gente tem menos fabricantes, mas também temos alguns fabricantes bem distantes, que a gente tem pouca informação. Talvez isso dificulte um pouco o processo na hora de desenvolver um aplicativo para Android num tablet, mas que a gente não seja tão relevante. Vai lá, pode ir? Pode andar? Dá uma voltinha? Pode ir. Aqui nós temos o Surface, né, que era a plataforma do Windows Phone, que também já morreu. A gente nem tem por que entrar muito nele. Na verdade, se você utiliza um notebook 2 em 1, talvez você tenha ali o uso do Windows Phone naqueles notebooks que são tablets e netbooks também. Aí nós temos as plataformas nativas, né? O ambiente da Apple Store, então controlado pela Apple. A única loja é o iTunes, na verdade é a App Store, né? E tem regras rígidas para aprovação de aplicativos. E quando a gente desenvolve para a Apple, a gente vai ter uma dificuldade bem grande para aprovar o aplicativo lá na loja. Oi? A gente tinha feito um comentário. No caso, falando das vantagens da App Store, a gente tem poucos dispositivos para suportar, que é o que o Carlos comentou. Então, nós temos, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com o iPhone do 6S para cima, né, do 6 para baixo, acredito que ano que vem já comece a descontinuar. Então, a gente tem coisa de 4 dispositivos no máximo, 5 dispositivos no máximo. As chances de pirataria são bem baixas, já que é muito difícil instalar aplicações no iPhone, somente com jailbreak, etc. Então, é bem complicado. Se você quer desenvolver um aplicativo e lucrar em cima dele, a Apple Store é um bom caminho. Você vai ter dificuldades, o seu usuário vai ter dificuldades para piratear, né? Então, pode ser bastante lucrativo. E os dispositivos são atualizados porque a Apple facilita a atualização e também porque são poucos dispositivos, como eu disse, né? Então, você vai ter sempre... Se você desenvolve um aplicativo para iOS, você vai ter um maior controle sobre ele. Aqui a gente tem a maior parte está no iOS 7 já nessa época, né? Hoje a gente está no iOS 14, então a maior parte também deve estar. Oi? Acho que é o 14, que é o do Zoid. Eu acho que é 14. Eu não atualizei o meu ainda, mas acho que é 14. Então tem poucas pessoas utilizando os antigos, que é bem interessante para quem desenvolve, né?
As desvantagens. Então, a gente teria aqui a barreira da linguagem de programação, que usa C. Então, é uma linguagem antiga, Objective-C, né? No caso do Xamarin, que a gente vai ver hoje, a gente consegue desenvolver para a Apple também. Então, essa desvantagem é quebrada. Você precisa, para desenvolver de um macOS, isso até com o Xamarin, a gente vai precisar de um macOS. Nós não temos a possibilidade de emular. Até existem algumas formas de adaptação, mas o ideal seria tendo um macOS para desenvolver para a Apple. Então, isso dificulta bastante. E a burocracia para aprovar na Apple Store, né? Esse é a maior de todas, é bem dificultado. E nós temos a Swift, que é a nova linguagem em desenvolvimento. Alguns números de 2012 da Apple estão bem desatualizados, 8 anos já. Então, a gente tem 400 milhões de contas cadastradas no cartão de crédito. Nós acho que a gente pode chutar ali que já estamos com uns 800 milhões. 650 mil apps, hoje também acho que passa do 1 milhão já, com certeza. Em 160 países, essa conta deve estar ali nos 200 países, mais ou menos. 75 bilhões de downloads e pagou 10 bilhões aos desenvolvedores, né? Então, 10 bilhões estão investidos em vocês, basicamente. Na Apple, isso em 2014. As ferramentas de desenvolvimento, a gente tem o Dev Center, os fóruns do desenvolvedor, o iTunes Connect, o Xcode e então o Visual Studio com o Xamarin, que é que nós vamos ver hoje. No Android, nós já temos uma situação um pouco diferente. Um ambiente livre, facilita muito na hora de trabalhar. Diversas lojas, né? A gente tem, além do Google Play, que é a principal, nós temos outras lojas. Hoje, algumas devem estar mortas já, como, por exemplo, a da Positivo. Diversas opções de fabricantes. Isso eu não sei se é exatamente uma vantagem, é uma característica. Talvez seja uma desvantagem. Ele é baseado no Linux, que é um software livre. Então, a gente tem bastante acesso ao código-fonte, facilita bastante a gente trabalhar. Vantagens: poucas barreiras de entrada para os desenvolvedores. Java aí que se desenvolve em qualquer sistema operacional, então você desenvolve no seu Windows aí tranquilamente. Os dispositivos são muito baixos, você tem os emuladores muito fáceis também, de muito fácil acesso também. O BlueStacks aí é levinho, funciona muito bem. Tem o próprio emulador do Visual Studio com o Xamarin. A gente também, o Xamarin, que é a plataforma que a gente vai ver hoje, o Visual Studio que a gente estava desenvolvendo no C#, ele tem o próprio emulador dele para rodar as aplicações. Só que ele não funciona com 100%. No caso do App Inventor, vocês rodavam no celular de vocês mesmo, né? O aplicativo por bloquinhos. Vocês chegaram a fazer uns bloquinhos, né? Conectava no celular e conseguia rodar direto pelo celular. Isso ajuda bastante. No caso da Apple, a gente não vai ter essa opção. O processo de publicação de apps é rápida e sem burocracia. A Google Play é bem fácil. Na verdade, não é sem burocracia, tem burocracia, mas não é tão grande, né, como é no caso da Apple. Bem tranquilo. Meu Deus do céu, cara. Outras vantagens, a gente tem alguns números aqui de crescimento bem grandes, né? O Android só tem a crescer, já que ele está em todo lugar. Agora está na TV, relógio, carro, todo lugar tem Android agora. Daqui a pouco a gente vai ter. O mundo, né, cara? Tem Android no óculos já? Tem óculos Android? Acho que deve ter. Deve ter, né? Com certeza. Não tem mais por que não ter Android em tudo. Android é vida. O Android é foda, mas o Android é incrível. Não para celulares ou computadores. Falso do cara. Não, o Android é ótimo, o Android funciona super bem, o Android é uma ótima tecnologia. Entregou o funcional. Android. Ideia. Oi? Entregou o Android. Não, eu nunca recusei que o Android era uma grande plataforma. O Android é uma plataforma incrível. Como celular, não. Como celular, eu não concordo. O problema é que o Android tem uns buguezinhos ali, outro ali. Não, mas por que tem esse bug? Esses bugs acontecem porque é código aberto, tem muita gente trabalhando, tem muitos dispositivos diferentes, por isso que acontece. A culpa não é do Android, a culpa é... Na verdade, não é a culpa, né? A versatilidade é tão grande que você tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, você desenvolve um Android, se a empresa, a Samsung, quer colocar o mesmo Android que ela coloca no Galaxy Pocket na televisão, obviamente vai apresentar algum bug, não tem como. E se as adaptações forem mal feitas também. Vai rodar, porque o Android precisa de código de programação inteiro. Meu Deus do céu, cara. De hardware, você precisa de comprar perfeitamente para o que você tem. Exatamente. É mais ou menos esse caminho. Então o Android
tem uma facilidade muito grande por estar em outros dispositivos, mas em contrapartida a gente também tem alguns bugs sendo apresentados, uma dificuldade de adaptação por estar em muitos dispositivos. Agora deixa eu perguntar um negócio pro senhor. Computador, Macintosh ou Windows? Então, Carlos, eu tô no objetivo de ir pro Mac 100%. Meu objetivo é pro Mac 100%, mas eu tenho os motivos, né? O primeiro deles é que eu trabalho com design, então a tela facilita bastante. O segundo é que eu trabalho com música e o Mac ele apresenta menos chance de travamentos ou coisa do tipo. E também tem um software que só roda no Mac, que é o Logic, que para mim é bem importante. Então esse é um dos motivos. O terceiro motivo é que é muito bonito. E outra, mas não tem como. Tem um GTK que disponibiliza de instalar o Windows no Mac, não tem? Tem como, mas não é... Só caixa com uma parte. Não é fácil não. É igual fazer um jailbreak, não é simples não. A gente dá um jeito. Não é impossível, mas também não é muito simples não. Eu já pesquisei e também não é a mesma coisa, né? Porque é bonito você ter um Mac na sua frente. O iMac é bonito, né? Ele é muito bonito, aquela tela. Tem como você ficar trocando sistema. Ele pergunta qual que você quer. Tem como você rodar como se fosse uma máquina virtual, né? O pessoal faz isso com Linux também. Mas o iMac é bem legal. E tem a questão que a gente comentou do Android, do iPhone, né? Se você tem um iPhone 6S, ele funciona bem até hoje. E ele recebe atualizações ainda. Ele dura por muito tempo. O então, iPhone 6 vai parar de funcionar daqui a uns 8 anos. Se o senhor for parar. Eu acho que daqui a uns 2 anos ele para de receber atualização já. Não para, sabe por quê? Porque o 5 ainda recebe. Mas o 5 não tem o iOS último, o 14 não tem mais pra ele. O 14 não, mas... Acho que tem o 12 ponto alguma coisa. Pensa bem nas suas palavras. Você chegou no 13. Tem resposta padrão, cara. Cuidado, velho. O cara é fissurado no smartphone. Se você falar um alien, fala um bem, até você. Que mentira, cara. Calúnia. É fissurado em smartphone. Mas o meu objetivo, Carlos, é, a princípio, ficar com o MacBook com o Windows no PC, que é o atual, né? Então eu uso o MacBook para música, para design, quando precisa, e o Windows pro geral, até porque o Windows é mais fácil de dar upgrade, né? O Windows não, o PC, né? O PC é mais fácil de dar upgrade. Compra um Mac Pro, professor. Exatamente. Vou pagar a tela de 79 mil reais. Não, mas não o novo, de 2019. A versão de entrada. O iMac eu vou deixar para mais para frente. Para ter o desktop Apple, eu vou deixar mais para frente. Outra vantagem também é revenda, né? O mercado de Apple é forte. Se você tem é como ter um carro, uma moto, né? Se você tem um MacBook 2012, você vende ele por R$3.000 hoje, em 2012. Se você monta um PC em 2012, hoje é difícil você conseguir vender por R$3.000. Então a revenda, a desvalorização é muito baixa. Isso ajuda bastante também. Dentre vários motivos, né? Que é muito exclusivo, né? Isso, e é muito bonito também, né? Tem um fator emocional também muito importante. O iMac é muito bonito. Não é pra falar nada não, mas quando o meu 9 quebrou, eu comprei um iPhone. Mas eu não queria falar nada não, mas Mac toma um pau pra configuração mais top do Windows. E ainda é 50 mil vezes mais caro. Mas é que, bom... Você tá de capacete? Eu vou vazar. Eu vou embora como? Cara, eu imagino que assim, existe casos e casos, né? Como o meu caso, eu preciso de uma coisa muito estável e principalmente estável. Ter um Mac ajuda bastante, ter um Apple ajuda bastante. Não é só o fator de beleza, né? Fator estético, fator emocional. Mas se eu precisasse de algo muito adaptável, fazer upgrades, etc., aí não tem como. O PC é muito mais vantagem. Eu acho que dá pra montar uma configuração parecida ali com o Mac Pro, tipo, só que usando, porque eles usam o Xeon da Intel, que é uma versão lá, que tem para usar na placa normal, na placa normal. E a versão de entrada, acho que é uma placa de vídeo de 16 GB, uma Vega 2 de 16 GB. Você fala montar a mesma configuração... É, uma configuração parecida com a do Mac Pro de 2019. O último que saiu. No PC? De queijo. No PC? Sim, no PC. Não, dá pra montar, muito mais barato, né? Dá pra se montar muito melhor, na verdade. Barato. Muito mais. Mas assim, não é a mesma coisa. Eu entendo o que você está dizendo, mas sei que pra mim, especificamente, não é a mesma coisa. Porque... A tela vale muito pra mim. A tela ela é muito diferente, assim. A tela do iMac, do Mac Pro, do MacBook pra mim é assim, bem forte.
Pro meu trabalho, para design e para música, conta muito o Apple. Tem E o TV fator da emocional, marca né? Eu acho que também tipo, Não, tem aplicativo, é aplicativo. a mesma coisa das pessoas falar assim, que a câmera do iPhone é muito boa, mas não é tipo o mesmo sensor que usa no iPhone, se eu não me engano, é o mesmo que veio no Mi 10. O diferencial fica no processamento da foto. E no fato do software da câmera ser desenvolvido para aquela câmera especificamente. A diferença é ter um software de câmera que roda em 50 Samsung diferentes, e mais 37 Blue, e mais 37 mil outros dispositivos, e Lenovo, e mais não sei o que. Você tem um hardware funcionando para um software, né? Isso daí você tem uma equipe de desenvolvedor que vai destrinchar ao máximo aquele hardware, tirar o máximo de potencial, né? Tirar leite de pedra. Bom, a gente está falando bastante de Apple, mas as desvantagens de desenvolver para Android, a gente está comentando agora, a gente tem muitos dispositivos para suportar, dificulta bastante. Poucas regras de aprovação permitem a inclusão de muitos apps de baixa qualidade, visual, performance e segurança. Tem umas concorrências bem baixas, bem estranhas. A pirataria é muito grande, o que dificulta bastante. E a gente tem bastante dispositivos não atualizados, já que tem Android de tudo quanto é canto. Antes de a gente continuar, eu vou parar esse slide aqui, quero falar um pouco do Xamarin, mas antes eu vou ao banheiro e já retorno. Pessoal, dê uma olhada aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês bem rápido, só para que depois a gente entre nesse assunto mais a fundo. O Xamarin, né, que é esse framework, objetivo de menos código, mais aplicativos. Então, ele é, como vocês já viram antes, o framework é parecido com o que vocês já utilizaram, por exemplo, no Windows Form Application, ou então o App Inventor não é necessariamente um framework, acaba sendo também, mas são ferramentas com código pronto, plataformas com código pronto, para que a gente consiga desenvolver com maior facilidade e maior agilidade. Vamos colocar assim, né? Então, o objetivo do Xamarin, o que é? A ferramenta que permite desenvolver para as maiores plataformas móveis do mercado com código unificado, atingindo 2,6 bilhões de dispositivos. Então, você tem um código unificado para todas as plataformas. Você consegue desenvolver tanto iOS, quanto Android, quanto Windows Phone, nesse caso, né? Se a gente tivesse Windows Phone ainda. Um pouco da origem do Xamarin, desenvolvido por Miguel de Casa, criador do Gnome, do Mono, vice-presidente da Novell, criador do Xamarin, né, citado, e um dos diretores do .NET Foundation. Então, o .NET está ligado diretamente com o Visual Studio. Estão lembrados desse logo aqui, ó? Vocês dois lembram? Thalia? 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 Olá! Você lembra desse logo aqui que eu tô com o mouse? Desse aqui, ó, Visual Studio. Então, ó, o Visual Studio, na verdade, ele é a IDE, né, a plataforma usada para desenvolver com o framework Xamarin. Então, a gente voltaria para o Visual Studio. Da origem dele, a gente tem aqui uma linha do tempo, para vocês conhecerem. Fundada aqui é Xiamen. Depois tem a Mono, que é a empresa, na verdade, que é a origem mais ou menos da estrutura, né, em volta dele. A gente tem o primeiro produto para iOS desenvolvido, já usando o Xamarin, e aqui a gente tem um turning point que vira do verde para o azul, que é realmente o Xamarin, né? Xamarin, a fundação dele, o primeiro release no Mac, o lançamento do programa de parceiros, aqui o Xamarin 2.0, alguns components lançados, o teste na nuvem e a parceria com a Microsoft, que foi para o Visual Studio, em 2013. Então aqui a gente tem 200 mil desenvolvedores, a marca de 200 mil desenvolvedores utilizando o Xamarin em um ano, né? Muita coisa mesmo. E mais de meio milhão, e mais de 100 partners e mais de 100 componentes em 2013, 2 anos depois da fundação. Então, realmente um marco bem grande. Por que utilizar o Xamarin? Para vocês conhecerem, até então nós tínhamos o Objective-C, ou a Swift, que era nova nesse tempo, agora já é um pouco mais, já não é mais tão nova, pro Apple, utilizando um Mac. Então você tem que ter um Mac e a linguagem Objective-C para trabalhar com sistemas pro iOS. Você tinha pro Android o Java, que já era um pouco conhecido, e pro Windows Phone o C Sharp, que nós já desenvolvemos aqui, já trabalhamos aqui no nosso curso. Como eu disse, a vantagem do Windows Phone nessa época era justamente trabalhar com o Visual Studio, com o C Sharp, que era a linguagem que estava em alta. Para o Java também, né? A linguagem também estava bem alta, é bem alta, então o Android facilitava bastante. Com o Xamarin, a gente vai utilizar a mesma linguagem aqui, o C Sharp, ou então um DOS sustenido, né?
o C Sharp, para trabalhar com Android, Windows Phone e Apple. O Windows Phone, como está morto, a gente vai considerar esses dois aqui. Então, com uma só IDE e uma só linguagem de programação, utilizando o framework do Xamarin, a gente consegue trabalhar tanto com o Android quanto com o iOS. Isso é bem vantajoso. A gente consegue desenvolver uma mesma aplicação e depois transformar ela responsiva para os dois softwares. Aqui a gente tem algumas informações. Então, como é que funciona a questão dos nativos, o compartilhamento das linguagens C Sharp. E beleza, a plataforma nativa, né? A performance através do processo de compilação, então assim como toda linguagem de programação que a gente já viu lá no Visual Studio, e permite utilizar bibliotecas feitas em Objective-C e Java. Então as bibliotecas já desenvolvidas para o Android e para o iOS que existiam anteriormente, você consegue desenvolver aqui com o Xamarin. Então se usa o .app ou .apk, que era o do Android da Apple, aqui com o Xamarin desenvolve uma mesma aplicação para os dois sistemas. Tá? Aqui na verdade eu vou parar aqui para a gente não ter tanto açude de conteúdo, né, e poder ir trabalhando para não ficar muita coisa para vocês na próxima aula continuar. Mas aqui a gente tem um demonstrativo do porquê trabalhar com o Xamarin, utilizando o nativo e não o web. Uma opção de desenvolvimento muito versátil é desenvolver em web. Porque se você faz um site, um programa em site, ou seja, um sistema qualquer de cadastro, qualquer outra coisa, um aplicativo, ele vai acessar em qualquer dispositivo, certo? Ele é multiplataforma. Porque se você acessar o site do PC, ou do celular, ou do Android, do iPhone, não faz diferença. Um site funciona em qualquer dispositivo. Então ele vai ser multiplataforma. Porém, você tem uma baixa performance, você não tem o design nativo do aplicativo, do dispositivo, então você não vai ter o design do Apple, caso seja o seu objetivo. Você não consegue inserir muitas propagandas e compras no app, na loja de aplicativo, etc. Isso dificulta bastante para caso você trabalhe com web. Então você perde o acesso parcial e você não tem muita performance. Beleza? Bom, eu não vou continuar exatamente daqui. Ó, aqui a gente tem de novo o Windows Phone, ó, com o mapa. Mas basicamente a gente pode resumir é que com o Xamarin a gente consegue trabalhar com os 3 sistemas, utilizando um único código unificado e principalmente utilizando os APIs nativos. Você trabalha com o visual nativo do smartphone. Você pode ver aqui que a gente está com a mesma aplicação, a mesma codificação, né? E aqui a gente está trabalhando com o visual do Windows Phone, o visual do Android, o visual do iOS, visual nativo. Essa é uma vantagem bem grande para desenvolver web. A gente trabalha com os nativos. A gente pode fazer reaproveitamento de código. A gente tem a parceria com a Microsoft, que é bem importante, utilizando o Visual Studio. Então, o Xamarin só tem a agregar no desenvolvimento de aplicativos para a gente. A gente foge dessa coisa de ter uma linguagem para cada sistema e consegue trabalhar com uma codificação só para todos os sistemas e ter reaproveitamento de código. Isso para a gente é bem importante, né? Que a gente ganha tempo, para o desenvolvedor é bem fundamental. Vocês estão conversando aqui de montar PC. Não, PC não, é celular mesmo. É celular. Não, eu tô trocando uma ideia. Vou dar uma lida aqui, ver se eu aprendo um pouco sobre celular. Mas eu tenho pouca noção. Existe um celular com 64 GB de RAM? E é PC. Esse é de PC. Ah, tá. Mas existe um celular com tudo isso de RAM? Não existe não, né? Não. Ah, tá. Mas já tem celular já com 16 GB de RAM, não tem? Lógico. Olha, peraí. Se eu não me engano, eu sei que com 12 era o ROG Phone 2. Eu acho que o ROG Phone 3 é com 16. Certo. Ou é o ROG 5 agora, que pulou o 3 para 5. Certo. Uma coisa assim, mas tem sim. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas a gente tem alguns minutinhos, tá? Não vou encerrar a aula de verdade ainda não. Só vou encerrar o vídeo aqui para quem está assistindo online. Nesse caso, esse vídeo não tem nenhuma atividade. Então, na verdade, estão todos aqui presentes, né? O Guilherme vai assistir depois, então esse vídeo é basicamente para o Guilherme, para ele conhecer um pouco sobre desenvolvimento web e sobre o Xamarin. Para não ficar muito conteúdo, eu vou continuar com o Xamarin na próxima aula. A gente vai tentar desenvolver algumas aplicações, só que a gente tem a barreira do hardware, né? A gente tem a barreira de ser uma ferramenta pesada. O Visual Studio já deu bastante trabalho para a gente fazer o Windows Form. Com o Xamarin vai ser mais difícil ainda. Então, a gente vai tentar desenvolver alguma coisa, talvez eu só mostre para vocês como funciona, a gente desenvolva o aplicativo usando alguma outra plataforma ou coisa do tipo. Beleza? Então, de conteúdo, por enquanto, é só. Na próxima aula, a gente
continua, entende um pouco mais sobre essa plataforma, faz uma revisão também, continua os debates aí sobre esse assunto.